Foi excelente a apresentação de vocês. Meninas, eu agradeço muito. A gente teve vários comentários durante a live. Abro também agora, mandei um recado na live em relação a perguntas que quem estivesse participando quisesse mandar, né? E a gente vai estar fazendo esse bate-bola. Mas no primeiro momento, eu vou estar chamando, né, os mediadores. Então, primeiramente, né, eu vou chamar a Dani Biutes, que é a nossa PCNP de Biologia, para que ela também fale se ela tem alguma questão, algum comentário da live, e a gente vai fazer esse bate-bola entre os mediadores e posteriormente as perguntas. Primeiramente, eu queria agradecer, Fabiane e Priscila, vocês foram assim, fantásticas na fala de vocês, foram pontuais, certeiras, pontuando exatamente aquilo que os adolescentes precisam saber. E eu quero começar com uma pergunta que as meninas sempre fazem para mim. Elas falam assim, professora, qual que é a diferença daquele corrimento que a gente tem? Quando é um corrimento da ovulação, quando é um corrimento de ST, é um corrimento amarelado, um corrimento branco, um corrimento verde. Tem como vocês fazerem resumidamente um breve comentário dos corrimentos? Quer que eu fale, Pri? Você complementa. Pode ser, então, fala que eu complemento. Como a gente já conversou, né, na apresentação, a gente falou do método Billings, que é o da secreção, né? Quando a gente ovula, o ideal é que a gente apresente um corrimento que pareça uma clara de ovo, bem transparente, ele não tem cheiro. E aí, quando a gente coloca ele no dedo e levanta, e ele acompanha o nosso movimento do dedo, indicaria que a gente está no período fértil. Mas, meninas, não usem ele somente como método, porque ele falha. Porque também é uma clara de ovo, tá? Às vezes, igual ela falou, é uma clarinha de ovo, pensa aquela coriza. Não usa esse negócio como método que falha muito. A Fabiana, acho que pontuou até a parte de vocês estarem doentes. E aí vocês falam assim, não, tá aqui. Não é. É outro corrimento que pode estar acontecendo com vocês. Ou às vezes nem apresenta isso, né, Pri? Tá no período fértil. O corrimento amarelado com cheiro, ele é mais característico de uma doença que chama Gardnerella, tá? Ele tem um cheiro bem peixe podre, a gente fala, né? Não é muito legal, não. O corrimento que parece uma nata de leite e que coça é a cândida, é a candidíase. É comum até em pessoas que nunca tiveram relação em criança, pode dar. Depende da imunidade da mulher, tá? E da criança. Vamos dizer, passei por um período que peguei Covid, depois eu tive diabetes, também tem, né? A imunidade abaixou, a imunidade ou você usa outra coisa, meninas, usarem absorvente diário. Verdade. Né? Ou um absorvente que tenha muito cheiro, que tenha muitos produtos. A calcinha, usa muito gente. De lycra, calça jeans muito apertada, tudo isso abafa a nossa região vaginal. E a nossa região vaginal, ela já tem uma flora biológica normal, já tem essas bactérias. Só que elas controladas, com o nosso organismo bem saudável, elas não causam nenhuma infecção. Mas quando a gente tem uma queda de resistência por alguma doença, algum medicamento, isso pode acontecer, esse corrimento. E ele é incômodo, porque ele coça. Então, muitas vezes, tem que procurar o atendimento ginecológico, o atendimento médico, para tratar a Gardnerella, para tratar a cândida, e o corrimento esverdeado, que também tem cheiro, é relacionado ao tricomonas. O tricomonas também, por muito tempo, ele foi uma doença que a gente notificava, igual o HIV, igual a sífilis, né? Que são doenças que a gente tem que acompanhar. Hoje, ele não é uma doença de notificação, mas a gente trata. E na maioria das vezes, do corrimento da Gardnerella e do tricomonas, trata o parceiro também. Os homens, eles são mais difíceis de apresentar corrimento. Quando eles apresentam, meninas... Tá na fase aguda. É porque o negócio já não tá bom, tá? Então, tem que tratar. Sempre trata o casal.
A Fabiana falou uma coisa que é muito importante também, viu, meninas? A gestação abaixa um pouco também a imunidade de vocês. Então, é super comum, tá? As gestantes apresentar Gardnerella e candidíase. E precisa ser tratada, porque ela também pode passar para a criança, tá? Principalmente se for de parto normal. Então, é importante tratar também, tá? Tanto, aí, principalmente a tricomoníase, né, Fá? Tratar na gestação é importantíssima, tá? Então, é uma coisa que a Fabiana falou, realmente, essas infecções, por mais que esses corrimentos parecem, não é nada, é sim, tá? E as meninas que estão grávidas, pode acontecer, sim, tá? De passar para o neném. Então, tem um risco também para o feto. Eu tô grávida, eu posso ter relação? Pode. Com preservativo de preferência. Ainda mais se mudar o parceiro, tá? Com certeza. Então, isso assim, é super importante, né? Para elas saberem que tem cura. Né? Começou a sentir coceira, começou a sentir um cheirinho forte, alguma coisinha tem. Então, buscar o posto de saúde urgente para que não se agrave, chegue num ponto muito grave, porque desde cedo, quanto mais precoce a gente consiga fazer esse atendimento, mais fácil e mais rápido elas vão conseguir a cura, né? Sim. Isso. Perfeito. E uma dúvida, meninas. Eu conversei um pouco com a Priscila antes de começar a live, né? Com a Fabiana também. Mas a Priscila, como ela trabalha na unidade neonatal, a gente conversou sobre um pouco a rotina, né, que ela tem ali dentro do hospital, sobre os recém-nascidos. Há uma porcentagem muito grande de adolescentes que você encontra lá. Como que é essa questão da adolescente que chega grávida no hospital com vocês? Questão do parto, como que você compreende isso dentro do hospital, na sua rotina de trabalho? Na verdade, a gente tem sim, né, uma quantidade de adolescente, né, a gente vê hoje pelo estatuto, né, a gente considera gestação de alto risco, todos os adolescentes passam no ambulatório, né, de alto risco, porque precisa acompanhar de perto, justamente por como eu falei para vocês, pela parte do desenvolvimento, né, então a gente não acompanha só no meu hospital, no ambulatório de alto risco. Existem 2 acompanhamentos, tem que acompanhar no posto de saúde e no ambulatório, os 2 juntos. Quanto mais esse acompanhamento de perto, mais a gente vai avaliando. Priscila, mas eu já estou no ambulatório lá do materno, não vou mais no posto de saúde. Não, vocês têm que ir. Porque é importante esse acompanhamento conjunto, tá? Porque não significa assim, essa adolescente, ela tem que ter o parto só no materno, porque ela é adolescente. Às vezes acontece de ela não conseguir e acabar tendo na gota de jeito porque foi um parto normal. Né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento conjunto, mas existe sim bastante um número adequado, né, de adolescentes, e, consequentemente, como eu falei, né, infelizmente, são partos prematuros, os nenezinhos ficam todos na anel, né, e existe um cuidado um pouco mais rigoroso neles, e, consequentemente, essas crianças têm um risco maior de infecção também, de ter alguma normalidade, de desenvolver alguma infecção e a óbito. Então, é muito triste, porque elas começam a ter a gestação, está tudo feliz, de repente tem um parto prematuro, mudou todo o organismo dela, entendeu? Às vezes elas não têm um parto cesariano, elas acabam tendo um parto normal, mas muitas vezes, dependendo da complicação, acaba fazendo uma cesárea numa adolescente de 13 anos, porque a mãe está correndo risco, o nenê está correndo risco. E aí a gente pensa, você acabou de submeter uma cirurgia complexa, porque um parto é uma cirurgia complexa, não é lá só cortar e tirar o nenê. Não, isso vai ficar marcado, isso vai ficar no desenvolvimento dela, do corpo dela também vai mudar, ela vai ter uma cicatriz no abdômen, quando ela for desenvolvendo o corpo dela. Além de tudo, ela pode ter uma diminuição nesse desenvolvimento, porque ela já se tornou mãe, já se tornou mulher, né? A gente fala. Então, tem sim, viu, Rô? Tem esse número aumentado, a gente, infelizmente, ainda a gente encontra bastante, eu acho que é muito pela falta de informação, né, dessa parte de educação, de estar utilizando os métodos contraceptivos, que a Fabiana trouxe todos muito bem, e ela falou muito claro, não adianta eu usar a pílula pensando que eu não vou engravidar, entendeu? Porque, às vezes, numa falha que você esqueceu 1 dia, 2 dias de tomar aquele comprimido, ou, às vezes, esqueceu 1 semana, engravidei. Entendeu? É fácil engravidar assim? Eu só preciso de um espermatozoide.
e um óvulo, que só vai ter um, mas eu só preciso de um. Às vezes aquela relação foi certeira e eu esqueci, faz uma semana, de tomar um anticoncepcional. E assim, mas eu tomei tantos anos, Priscila, mas o seu organismo às vezes entende que você não está tomando mais. Então, existe sim. Ô, Pri, e outra coisa, né? Tem as injetáveis, por exemplo, elas podem deixar a mulher em amenorreia, quer dizer, não menstrua. E aí fica ainda mais confuso, né? Será que eu tô grávida? Será que eu não tô? Então, às vezes, mesmo a trimestral e a mensal, a gente vê as pessoas perdendo a data para tomar, tá? Então, quando elas vão lá e atrasaram a data da aplicação da injeção, precisa fazer o teste de gravidez para ter certeza que não tá, para voltar a tomar o anticoncepcional injetável. Então, assim, para nenhum método é 100% garantido que vai, olha, eu tô tomando, não vou engravidar, entendeu? Mas o anticoncepcional associado ao preservativo potencializa a prevenção, certo? E a prevenção da gravidez e a prevenção das doenças. Então, assim, cada método, o médico vai avaliar o organismo da menina. Minha amiga está tomando ciclo 21, eu também vou tomar. Não, você precisa passar por uma consulta, conhecer o seu corpo, saber como é o seu ciclo, para o médico poder indicar o melhor método. Então, tem gente, eu vou lá na farmácia e vou começar a tomar. Não, passe por uma avaliação médica, ainda mais você que é a jovenzinha, que começou a menstruar há pouco tempo, para poder utilizar o método correto. Tem meninas também, que como a Priscila falou, que pode ter o fluxo menstrual, sangrar mais do que ficar no período certo. Então, tem menstruação 2 vezes no mês. Isso também não é comum. Então, em alguns casos, esses desequilíbrios do ciclo é tratado com o uso de anticoncepcional, porque ele regula, né? Então, até isso, o excesso de menstruação tem que ser avaliado. Tá? Eu acho que tudo que altera a parte da fisiologia, tudo que altera, tudo que a gente fala que é considerado normal, a gente tem que investigar. Então, assim, existe consequência, existe efeitos colaterais do uso dos métodos contraceptivos? Existe, mas é mais o uso de hormônio, tá? Do que, por exemplo, eu vou usar o método contraceptivo, a camisinha. Eu vou escolher esse como método contraceptivo meu. Tudo bem, esse às vezes pode acontecer de uma alteração, mas é muito raro, né, Fabi? De ter alergia à camisinha. Às vezes tem alergia ao látex, mas muda o preservativo, né? Muda o jeito que coloca. Então, na verdade, assim, né, Pri? O que é disponibilizado pelo SUS, ele tem um lubrificante. Isso. Né? E tem alguns que são comprados em farmácia, em mercado, que são à base de água, justamente para quem tem alergia a látex, tá? Então, assim, se informem direitinho, da mesma forma tem lubrificantes, né? Tem vários produtos hoje no mercado, né? Com sabor, sem sabor, com cheiro, sem cheiro, que dá choque, que não dá, enfim. Mas isso daí vai a gosto do cliente. Que aumenta o prazer, que não aumenta. Isso vai a gosto do cliente, né? E aí se adequa. Mas o importante é não deixar de usar. Entendeu? E às vezes também, igual a gente fala, existem sim algumas alterações, alguns efeitos. Tem mulher que não se adapta ao anticoncepcional à base de progesterona. Às vezes tem que tomar a base de estradiol. Tem mulheres que não se adaptam, às vezes, a não tomar, toma o comprimido, já nauseia, passa mal, tem tontura, tem enjoo, tem dor de cabeça. Às vezes, o método contraceptivo para aquela pessoa, a gente vai indicar um injetável. Às vezes, não tá, Priscila, não adianta, eu não consigo tomar o injetável, eu não consigo tomar o oral. Aí, às vezes, é o que a Fabiana mostrou para vocês, que hoje é um dos métodos que mais está sendo utilizado, eu acho, que é o DIU. Então, tem diversos, entendeu? Acho que é importante, assim, Priscila, decidi, vou começar a ter relação com meu namorado, eu quero evitar tanto a infecção sexualmente, como tentar evitar a gravidez. O que você me indica? Vai lá na unidade, a gente vai conversar, vai ver qual o melhor método que se adequa para você, e aí sim vocês começam a tomar. Vamos observar. E a gente orienta, não é porque está tomando, comecei a tomar amanhã, posso fazer sexo sem camisinha. Não,
Precisa de um tempo para esse remédio fazer efeito no organismo, né? Então não adianta falar assim, tomei hoje, não vai engravidar. Não, gente, vai. O organismo ele precisa entender, né, de como está acontecendo, o que esse remédio que está entrando no meu organismo, será que ele vai me fazer bem? Será que ele está fazendo bem para mim? Será que vai ter algum efeito colateral? A gente não sabe. Só vai saber a partir do momento que você tomar. O efeito tem. Muitas mulheres reclamam de dor de cabeça, tem gente que reclama de dor nas pernas. Então, assim, vai depender muito. Você é um ser único, não dá para mim falar assim, o que eu tenho, a Fabiana vai ter, a Dani vai ter, a Rosa vai ter, cada um tem um jeito. Então, assim, a gente tem que só se melhor pegar o melhor método para você. Mas para isso, vocês precisam procurar conversar com o especialista para a gente ver como é que está e se é indicado algum método contraceptivo. Porque às vezes você fala assim, tenho 12 anos, eu quero iniciar. Vamos conversar? O que é iniciar uma vida sexual? Qual que é a alteração que vai acontecer no seu corpo? O que vai mudar no seu corpo? Então, é importante a gente também saber isso. Não existe essa coisa de, eu posso iniciar em qualquer momento. Quanto mais início, eu acho que uma coisa a Fabiana trouxe muito, e a gente vê muito, quanto mais início essa vida sexual a gente iniciar, mais a gente está se propondo a infecções, doenças, que quanto mais eu tenho múltiplos parceiros, mais eu tenho chance de adquirir ela. HPV é uma. Então, muitas vezes a gente fala, toma vacina com 10 anos, aí passa, a gente fala que tem um calendário que tem que tomar. A menina toma a primeira dose, acha que já está livre, mas não foi, não completou. A gente só pode dar vacina se a pessoa não tiver tido a vida sexual ativa. Então, é uma coisa que é importante a gente pensar também nisso, né? Quanto mais inicio, mais estou me propondo a ter infecção. Excelente. Veio algumas perguntas que eu vou passar para vocês, para a gente ir respondendo, né? Que elas vieram de outro chat, que é a seguinte: quais são possíveis efeitos colaterais dos contraconceptivos? Né, que aí vocês já trouxeram algumas coisas que podem ser trabalhadas nesse sentido, caso tenha mais alguma coisa para acrescentar. É normal ter dores leves no testículo. Em escolas públicas, existe maior chance de gravidez na adolescência do que nas escolas particulares? Tem perigo de acontecer de o pênis acabar quebrando? Né? São algumas perguntas que chegaram para a gente. Eu acho que essa questão de lugar, escola pública, escola privada, eu acho que não. Eu acho que não tem diferença. Porque os adolescentes os jovens estão atuando da mesma forma, né? Tendo o comportamento de sair, de beber, de conhecer pessoas, de iniciar a vida sexual muito precocemente. Então, eu acho que isso não, né? Eu acho que vai de cada, por exemplo, quando a gente estava na faculdade, falava, eu me formei numa faculdade privada, né? E aí particular, e aí falavam assim, mas a pública é melhor. Não, a gente passou em diversos concursos, dependia do aluno. Então, na verdade, escola pública ou escola privada para engravidar ou não, depende de quem. Eu acho que, na verdade, eu acho que não tem muito isso também, não, porque, na verdade, eu estudei em escola pública a vida inteira. Depois eu vou fazer propaganda porque é minha escola, não aguento. As duas vieram do Amilcare, que inclusive receberam convite para dar palestra lá, e vai ser uma honra muito grande ter elas lá com a gente. Na verdade, assim, eu estudei escola pública a vida inteira, fiz faculdade também numa escola particular, eu acho que não é a questão disso, eu acho que é a parte da educação. Porque a gente tem dúvida de a gente perguntar. A gente tem que conversar um pouco sobre isso, né? Então, assim, eu acho que, assim, você está grávida, não tem problema nenhum, entendeu? Gravidez não é doença, não é isso, tá? O problema é que, assim, agora não depende só de você, tá? Depende de você, tem você e mais uma criança. Tem você e tem mais uma pessoa que precisa de você. Então, assim, é muito complicado a gente pensar assim, eu fiquei grávida, acabou com a minha vida. Não é isso, mas não esqueça que tem mais alguém que depende de você. Então, assim, a educação que eu acho que começa, né? A gente conversar sobre isso, dar métodos para eles pensarem, eles refletirem o que eles querem. É o que a Fabiana falou, conversa, vai lá, tira dúvida. Eu não quero ir com a minha mãe, tenho vergonha. Vai com alguma amiga de maior de idade,
Vai com um tio, às vezes você tem uma intimidade com uma tia sua, né? Que se dá super bem, vai lá conversar. É interessante você ir no médico, não é porque você vai iniciar a vida sexual que ir num ginecologista quer dizer que eu vou iniciar, mas é importante você conversar, entendeu? Sobre isso, perguntar para o ginecologista: tá tudo bem com o meu corpo? Posso fazer isso? Tem alguma coisa que tem alguma doença que eu não estou sabendo? Porque a gente não sabe, tem coisa que a gente, como não tem sintomas, a gente não sabe, né? Então, eu acho que o local, eu acho que não, porque eu já tive adolescente que estudou sempre escola particular, como também escola pública, acho que isso é indiferente. Perfeito. Aí tem algumas outras perguntas que trouxeram também, né? Como a questão dos efeitos colaterais contraconceptivos, eu acredito que já foi respondido. Sim. As dores do testículo, é normal sentir dores leves no testículo? E tem algum perigo do pênis quebrar? Ai, então posso responder, Pá? Na verdade, assim, eu acho que as dores no testículo, né, é comum, pode acontecer. Eu acho que talvez se você perceber que tá persistindo muito essas dores, é importante procurar, tá? Porque a gente tem tanto os adolescentes como os jovens, ele pode ter torção testicular. Então, eu acho que é assim, tô sentindo muita dor, Priscila. Não é toda hora, não é só nas relações, é em todo momento. Eu acho que é importante procurar, tá? O urologista para a gente estar verificando sobre isso. Pode acontecer talvez o pênis, como fala, quebrar, né? Depende do ato sexual, do momento que está acontecendo isso. A posição, assim, a frequência, né? Acho que assim, tem que tentar entender que se não quebra a intensidade, isso, obrigada, Pá. A intensidade, eu acho que é. Porque é uma coisa que, assim, não é comum, mas pode acontecer dependendo da intensidade. Como também, gente, eu já tive pacientes, né? Durante esse meu ano, dessa minha carreira que eu estou na saúde da mulher, eu já tive mulheres que durante o ato sexual houve uma ruptura da cúpula da vagina. Sabe assim, lá dentro abriu um buraco. Não é no útero, tipo assim, esticou tanto, abriu um buraquinho, porque a frequência foi tão, a intensidade foi tão forte que o vácuo lá dentro, puf, estourou a bolinha. Então, assim, não é bolinha, né? Mas assim, só para vocês entenderem, foi uma pressão tão forte que a vagina rompeu. O paciente foi por centro cirúrgico, porque sangrou muito. Eu acho que tinha até uma pergunta assim, Priscila, por que nas relações sexuais, a primeira relação sexual sangra? Vamos lá. A mulher, ela tem um ímen, tá? Mas não é em toda a relação, tá, gente? Porque às vezes tem mulheres que não sangram, tá? Esse ímen, ele não vai se romper. Não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, às vezes só na quarta que vai sangrar. Então, por que é comum, né, sangrar? Existe um ímen, né, que a gente fala que é através desse ímen que mostra que a mulher ela é virgem, tá? Então é importante a gente entender isso. E o ato sexual faz com que a vagina ela fica elástica, estique para entrada, né, a penetração do pênis, e esse ímen que ele é bem fechadinho, ele rompe. Mas, Priscila, eu tive e não sangrei. Porque às vezes a sua relação, o seu organismo não estava tão preparado e você estava tão à vontade que naquele momento não vai sangrar. Ah, é? Então eu estou virgem ainda? Não, não é que você é virgem. O ato aconteceu, mas o ímen não rompeu. Ah, e aí vai romper? Oi, Fá? Não, eu ia falar que é importante que, né, às vezes a gente espera tanto a primeira relação, mas às vezes a gente acontece de repente e a gente não se prepara, e aí a gente sente dor. É por conta da falta de lubrificação. Quanto mais a mulher está relaxada, né? Quanto mais você se preparou para aquele momento, seu organismo, a sua mente está funcionando bem para aquele momento. Por isso que eu falo, escolha uma pessoa certa, o momento certo para isso acontecer, para ser uma coisa bonita, né? E gostosa, né? E você ter lubrificação suficiente para você não sentir dor, né? Eu acho que é importante, é isso que a Fabiana falou. Quando você está preparada, realmente é um momento, você sente segura, não sempre vai romper. Você vai estar tão
à vontade, né, com seu parceiro, e aquilo está acontecendo tão natural, tão que às vezes não vai romper. Às vezes pode ser que acontece de romper. E na primeira relação, mas tem mulheres que eu já vi falar para mim que rompeu na terceira relação. Pode ser que naquele momento, naquela terceira relação, ela não estava tão assim à vontade, assim, e acabou rompendo. Então é uma coisa importante. O Dani tem, acho que perguntaram o que é fimose, né? O que é fimose? A fimose, gente, ela é uma alteração, tá, do sexo masculino, que significa que o pênis tem uma quantidade de pele, né, que a gente fala do nosso maior, né? Isso a gente fala que pode ser decorrência a parte genética, mas pode também a criança, no pai não ter, e aí essa criança tem, ou esse jovem tem, né? É uma doença que não é uma doença, mas é uma alteração que ela precisa ser acompanhada de perto pelo urologista, tá? Porque existe o tempo certo de operar, tá? Para não causar tanto dano para a saúde psicológica do menino, tá? Então, existe um tempo certo de o médico avaliar, porque o que acontece? Se ele não operar uma vez por dia, o homem tem uma ereção total, tá? Isso é comum, os meninos têm uma ereção total uma vez por dia. E o que é a fimose? É essa pele que vai protegendo, né? A cabeça do pênis, que a gente chama da glande, e ele protege. Aí o menino tem a parte da ereção total. A pele fica, e ele não consegue tirar, estrangula. Então, pode machucar muito. Então, é importante esse acompanhamento, mas isso é feito, é importante, por isso que eu falo do incentivo da puericultura que é feito nos postos de saúde, porque é através delas que as enfermeiras e os médicos, eles verificam, e se caso for necessário cirurgia, a gente faz logo na infância, para não ter nenhum dano psicológico para o menino, porque é uma cirurgia bastante dolorosa, tá? Vocês têm que imaginar que vai ter que dar anestesia, não é uma anestesia, vou tomar hack. Além da hack, tem que dar anestesia na cabeça do pênis, para ele tirar toda aquela pele que está em excesso, para depois costurar. Então, é uma cirurgia bastante dolorida, tá? Os menininhos, por isso que a gente faz sempre nas crianças, né? A gente tem bastante de fimose, né, adolescente não, criancinhas de 1, 2 anos, porque eles nem vão lembrar. Então, mas como é que descobriu isso, Priscila? Na puericultura, no acompanhamento com o pediatra, entendeu? Aí passou no médico, viu, está verificando que não está, a criança que tem 1, 2 anos não está cada vez mais crescendo essa pele, né, que fica em volta do pênis, e aí o cirurgião acha necessário operar naquele momento. E é interessante falar isso, porque, assim, uma das coisas que também a gente vê a questão, muitas vezes, do receio do médico, né? A questão da mulher, por exemplo. A menina, quando vai no ginecologista, é já porque vai iniciar a vida sexual. E você vê que esse cuidado já vem desde o pediatra. Seja no caso do menino, pela questão da fimose, ou seja no caso da menina, que precisa desse acompanhamento também, pela questão do cuidado com a própria saúde. A gente vê que alguns antigos, eles têm essa questão de ter um tabu para ir no médico para tratar essas questões. A gente está na hora de romper isso, porque é uma falta de informação realmente. Sim. E tem mais uma coisa? Rosa, ainda um pouquinho sobre esse assunto, ainda tem a questão da limpeza diária, né, que dificulta um pouco a limpeza, tem a questão de engravidar depois, né, sua futura esposa ou namorada, e ainda nesse sentido, uma dúvida que permeou bastante aqui é a questão da masturbação, né, que eles comentam a masturbação, e é normal ter várias vontades ao longo do dia, e até que ponto isso acaba influenciando na vida desse adolescente, né? Quando que ele vê e fala assim, não, eu preciso buscar o médico. Quer falar? Tá. Na verdade, é assim, né? Até mesmo a criança, no seu período de desenvolvimento, ela acaba conhecendo o corpo por meio da masturbação, né? E aí,
com a adolescência, esses impulsos hormonais, eles fazem despertar mais o desejo, né? A gente sabe que o menino, ele vai, né, fazer isso de uma forma mais, vamos dizer assim, constante, mas as meninas também realizam isso, né? Agora, a gente não pode ver, assim, como uma coisa tão normal, essa prática de uma forma contínua, várias vezes ao dia, né? Tudo em excesso não é bom, né? Então, a partir do momento que conhece o seu corpo, que você está identificando, olha, isso daqui me dá prazer. Então, quando você tiver com o parceiro, tal, você já sabe aonde você vai ter os pontos que vão te trazer mais prazer. Você pode conversar isso com o seu parceiro. Mas a partir do momento que isso se torna uma prática que é contínua, aí já não é legal, né? Aí tem que, assim como a criança, quando a gente percebe que ela está se tocando, né, nos lugares meio, no meio da família, tal, a gente disfarça, né? Tenta conversar com a criança, distrair ela de outra forma para ela sair dali. E o adolescente é a mesma coisa, né? Mas aí ele já faz disso de uma forma um pouco mais velada, no quarto, fica mais sozinho, né? Mas essa questão de ser contínuo várias vezes por dia, eu acho que já não soa tão bem para uma pessoa que está num convívio social, que sai, que vê os amigos, né? Pri, você quer complementar? Estou falando meu ponto de vista em relação a isso, assim. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, tudo que é em excesso, tá? Eu acho que a masturbação existe tanto do lado feminino como do masculino por causa de questão de curiosidade, né? E da sensação do prazer. A gente sabe que a masturbação ela libera a parte do hormônio da endorfina, que libera a sensação do prazer. Só que tudo que é em excesso não é legal, não é prejudicial, não só para a saúde do corpo, tá? Mas também para a saúde mental, tá? Às vezes a gente acaba confundindo um pouquinho, né? O que é prazer, às vezes o que tá, assim, por exemplo, ver um filme quer fazer, ver uma menina vai querer fazer, então assim acaba perdendo um pouco do juízo. Então acho que não é legal tudo que é muito em excesso prejudicial, não só a saúde física, né? Mas a parte mental também. E eu acho que, assim, não tem problema vocês se conhecerem. Eu acho que a gente tem que conhecer mesmo, né? A gente tem que se autoconhecer para a gente saber quando tiver alguma coisa alterada no nosso organismo, que aquilo não está legal. Eu falo das práticas, até da parte do autoexame das mamas, eu falo para as meninas que estão na ginecologia, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a ter a parte do ciclo menstrual, os seus seios estão se desenvolvendo, quando você fala assim, Priscila, todo dia 10, porque a gente fala para contar os dias, né? Para fazer o exame das mamas, porque se faz muito depois da menstruação, não vai dar alteração. Se faz muito antes também. Então, a gente fala, acha meio termo e põe ali. Naquele período que eu falo para vocês, período fértil, é bem naquele período lá mesmo, naqueles 8 dias. Escolhe um dia. E aí, todo mês você faz aquele dia, porque se o seu ciclo menstrual for regular. Quando você achar uma alteração, você vai saber. Então, acho que é importante os jovens se conhecer. Até assim, a gente também orienta bem as meninas, até a prática de olhar pegar um espelhinho, se olhar, se conhecer, porque às vezes pensa assim, o mesmo buraquinho do xixi é o buraquinho da vagina? Não, né? A gente tem a uretra, por onde sai o xixi, a vagina é por onde sai o bebê, sai a menstruação, né? E mais para trás um pouquinho, a gente tem o ânus, por onde sai as fezes. Então, assim, é importante a gente olhar e ver o que a gente tem ali embaixo. Entender o que é uma coisa, o que é outra. E o menino da mesma forma, né? O menino também precisa se conhecer, né? Fazer a higiene adequada e se cuidar. Eu acho que é isso que a Fabiana falou que é fundamental. Se conhecer, porque igual ela falou, ela mostrou várias infecções sexualmente transmissíveis, né? E se a menina se conhece, vê a sífilis é uma doença que aquela feridinha, ela vai e some. Então, se a mulher não tiver constantemente, o menino não vê, ele não percebe. Então, ela aparece depois de anos, aparece de novo, aparece de anos, até chegar naquela fase terciária que a Fabiana trouxe e realmente causa consequências graves, até realmente a morte, né? Então, é importante se conhecer, ver o que tem lá embaixo.
Olha, Priscila, esse buraquinho que eu estou vendo é uretra ou é o clitóris? Onde que fica a vagina? Que é? Porque tem, às vezes, a mulher não vê a vulva, né? Que a gente fala, tem os pequenos e os grandes lábios. Por que às vezes o pequeno lábios é maior que o grande? Entendeu? Tudo isso é interessante conhecer. Cada região genitália feminina, como tal da genitália masculina, ela tem um jeito. Nem todo mundo é igual. Ainda bem, né? Que a gente é único. Então, assim, não é porque o órgão meu é de um jeito, o do meu colega vai ser igual. Não é porque com o meu colega está acontecendo isso que comigo também vai acontecer. Depender. E a higienização, gente, é fundamental. Tá? Desde criança até a fase adulta, tá? Principalmente os meninos, lembrar de expor realmente a parte da glande, né, que é da cabeça, limpar ao redor, tá? Deixar sempre seco, porque lá também é momento de bactérias, de fungos. Acontece. Então é importante isso, eu acho. Mais alguma coisa? Eu não sei se responde tudo, né? Perfeito. Da minha parte, assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu já não tenho mais dúvidas. Eu agradeço demais vocês terem dado sim ao convite que a gente fez, né? Já tive a honra de trabalhar com a Fabiana numa outra live, que foi muito bacana, sobre a profissão da enfermagem. E assim, ver essa live, ela só reforça ainda mais o papel da saúde e quanto que é necessária essa parceria entre os órgãos, tanto da educação quanto da saúde, porque uma depende da outra. Se a gente não trabalhar essa parte de formação sexual com os alunos dentro da escola, gera problema para vocês também, que é o que vocês estão falando, que são situações que vocês têm que lidar, que poderia ser prevenido, poderia ter sido cuidado e poderia ter sido evitado se tivesse tido os devidos cuidados. Mas devido à falta de conhecimento, ou às vezes até essa questão de ter medo de falar, isso acaba se tornando um tabu, né? Então, assim, da minha parte, eu só tenho a agradecer, né, a Fabiana pela segunda live, a Priscila pela primeira, com certeza vai ter outras, né, e já deixo o convite do Amilcare, né, que a gente tem a professora Carla, que já convidou vocês para participarem também da eletiva dela, os alunos também trouxeram um convite. Então, assim, eu espero que a gente possa trabalhar uma parceria muito bacana, não só no Amilcare, não só nessa live, mas em tantos outros trabalhos, para que a gente consiga trabalhar isso com os jovens, que é tão importante e primordial, né? E aí eu passo a palavra a Dani para as considerações finais dela também, e as demais PCNPs, e de antemão já aproveito para agradecer o Thiago, nosso apoio técnico, que não aparece, mas está o tempo todo aqui ajudando a gente desde o começo da live, né? Dani. Eu só tenho a agradecer mesmo a fala de vocês. Quando a gente aborda, né, a educação sexual na escola, a gente sempre fala, a gente tem um postinho aqui por perto, busque por o postinho, porque a gente trabalha unido com o programa Saúde na Escola também. Então, esse vínculo, se a gente não formar, de fato, esse vínculo, a gente vê que a gente não consegue avançar, né? Então, estar com vocês aqui, que faz parte da atenção básica, lá do materno, e trazendo essa realidade para os alunos foi de extrema importância, porque vocês trouxeram o que acontece na vida real, né? Então, quando vocês recebem aquela adolescente, o que elas estão sentindo, todas as dificuldades, e os meninos também, elas, com a fala de vocês, conseguiram sentir de verdade o que pode acontecer com elas. Então, em nome da Diretoria de Ensino de Marília, eu agradeço vocês por estar aqui conosco hoje, trazendo todos os conhecimentos para os alunos e para os professores, a equipe gestora. Aprendemos demais com vocês, todos os PCNPs, os PECAIs, né, o trio gestor da escola. Então, meu muito obrigada e fico muito feliz aí de vocês estarem com a gente. Então, passo a palavra para as minhas colegas, a Ellen, a Patrícia. Olá, boa noite. Bom, nós estamos com um tempo já bastante avançado, já mais de 2 horas. Eu quero agradecer somente a Fabíola e a Priscila pela live, por terem aceitado o convite. Foi muito bom, muito instrutivo, viu?
imagino que para os alunos, mas para mim também, relembrar alguns assuntos, né, que faz tempo que a gente não vê, é sempre muito importante tratar dessa temática. Então, agradeço demais, e é isso. Passo a palavra, acho que para ela. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente não está conseguindo a conexão, né, com a Ellen. Você está conseguindo, Ellen? Bom, de qualquer forma, a Ellen está falando que ela está nos bastidores aqui, ela está online, mas ela não está conseguindo entrar. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que estão aqui com a gente hoje, todas as pessoas que participaram, estou vendo aqui no chat, nossos colegas de trabalho. Muito obrigada por vocês participarem aqui conosco hoje. A live vai ficar gravada no nosso projeto Educação, para que vocês possam compartilhar com os estudantes, né, que não puderam estar com a gente hoje, e que eu tenho certeza que eles vão gostar demais de ouvir e de ver a fala das meninas. Então, muito obrigada a todos vocês e tchau.